Fala galera, estamos aqui com o Werther Padilha. O Werther Padilha ele é empresário e é membro do conselho da ABS e ele tem sido responsável pelos debates sobre internet das coisas pela ABS, que é a Associação Brasileira das Empresas de Software. E aí, Werther, eu fiquei curioso, a gente estava conversando aqui agora e você me falou, pô, o pneu conversa com o caminhão. Eu queria pegar esse exemplo e falar, que mundo é esse que a gente está construindo? O que é a internet das coisas e como que pode um pneu conversar com o caminhão? Então tá bom, Andrei. Antes de tudo, né, um grande prazer estar contigo aqui, né, estar junto com vocês, a gente podendo ter esse bate-papo rapidinho aqui, né, sobre a internet das coisas. E já digo desde já, né, a gente não é assim conhecedor de tudo, muito pelo contrário, porque é algo que a cada dia aparecem novidades, novas tecnologias, novos conhecimentos, né? Mas vamos falar assim de leigo, né? O que é a internet das coisas? O pessoal fala, o que é a internet das coisas? Aí muitas vezes o pessoal pensa, internet das coisas é eu chegar e utilizar, né, não sei, o Siri no meu iPhone, né? Ou eu poder estar lá falando com a minha televisão, tal. Já digo, isso não é internet das coisas. Não. Internet das coisas se baseia em alguns pressupostos, tá? É mais ou menos um tripé. O primeiro é que exista device, ou seja, existem equipamentos, computadorzinhos. Um computadorzinho de um lado, um computadorzinho do outro lado. Então, ele tem que estar um computadorzinho, um device, conversando com outro device. E esse computadorzinho tem que ter alguma certa inteligência. Você tem que ter programas, algoritmos deles podendo rodar. E tem que ter o que também? Algum meio de comunicação, que hoje se fala muito a internet, por isso que fala internet das coisas. Então, quando a gente está falando assim, nessa questão, né, de olha, mas eu tô ali interagindo com o meu celular. Não, isso não é internet das coisas nesse ponto, porque é um humano, é nós conversando com o celular. Não. Agora, se o celular está conversando com a tua lâmpada inteligente na tua casa, ou você está ali pelo celular acompanhando a câmera lá para verificar o que está ou não, infelizmente, questão de segurança, né? Aí já estamos falando de internet das coisas. Porque são devices independentes, não tem uma interação humana, não tem ninguém por trás e eles estão lá se conversando. E falando do pneu, né? Não está falando pneu caminhão, mas vamos falar, por exemplo, hoje de pneus, quem tem uns carrinhos mais modernos, né? Quem pode, né? Infelizmente, né? Espero eu mesmo ter o meu carrinho daqui a pouco um pouquinho melhor. Quantas vezes a gente está dirigindo ali, daqui a pouco vem aquela mensagem no painel dizendo, né? Olha, o pneu está baixo, você tem que encher o pneu. Isso ali, por incrível que pareça, tem internet das coisas. Por quê? Porque há um sensor, há um aparelho de pressão lá no pneu, passando uma informação para o computador de bordo, dizendo, estou com problema de pressão. Então, há um sensor no pneu, conversando com o computador, que é uma outra máquina, que está interpretando isso e entende que naquela conversa, se a pressão está boa, beleza. Mas se não está, deixa eu falar com quem? Com o motorista. Aí nessa hora eu apresento. Então, isso que é a internet das coisas. Tá? E daí, nossa, estamos falando de milhares e milhões, quem sabe, de dispositivos pelo Brasil afora sobre esse assunto. Não, muito bom, fascinante. E como é que as empresas hoje, no dia a dia, já estão usando isso? Olha, tem muitos usos, né? Eu estava, ontem mesmo, né? Já que estamos falando de empresas, eu acho que é até interessante citar um caso. Eu estava conversando com um colaborador, né, um funcionário da minha empresa, e ontem ele estava visitando a Fiat Nordeste, né, a Jeep Nordeste, né, a FCA, onde lá fabrica lá, os Renegade, os Toro, né, aqueles carrão que a gente sonha, né, que eu atuo dentro do segmento automotivo. E aí ele estava falando, poxa Padilha, eu estava lá, e cara, incrível, o cara vê toda aquela robotização, um robô lá, eu acho que rebitando, lá uma carroceria, mais de 110 rebites por, se não me engano, era por minuto ou coisa assim. Então imagina isso, né? Então aquele nível de robotização onde você não tem interação humana, né? Ou então, por exemplo, né, que nem um projeto que nós estamos envolvidos, né, de controle de acuracidade de estoque, onde você em real time, a todo momento você sabe que você tem dentro da área de estoque sem que tenha pessoas fazendo contagem, etc. Isso eu estou falando a nível de empresa. E diga-se passagem, né? Aí você está falando de empresa, isso é muito importante. E você sabe, Andrei, nós estamos juntos ali na Câmara Nacional da Indústria 4.0, que por sinal hoje, né, saiu comunicado pelo MCTIC que o Plano Nacional da Indústria 4.0 está sendo lançado. Parabéns pelo trabalho, né, nosso aqui.
E para o quê? Fazer um improve, ou seja, para fazer as coisas acontecerem na nossa indústria. Porque, pessoal, nós temos que reconhecer, né, que nós estamos aqui, somos batalhadores, o brasileiro é batalhador, empreendedor brasileiro sofre pra caramba, estamos aqui na luta, pagando salário de famílias, etc. Tal, mas nós temos que ser cada vez mais competitivos. E se nós não investirmos em nós, não é só na internet das coisas, há um outro nome chamado Indústria 4.0, que tem a internet das coisas com outras coisas dentro, a gente não vai conseguir se manter a competição. É só ver os acordos que foram feitos agora recentemente com a Europa, todo o processo do México, isso está falando do automotivo, mas poderia falar de qualquer outro, né? Nós temos que nos tornar competitivos, porque senão, esse mercadão nosso que é enorme, pessoal, é aquela coisa, né? Os mais competitivos, os que estão mais adaptados, é o que ganham. Então, realmente, investimento na indústria 4.0, internet das coisas, em processos, é fundamental. E não quero ser apocalíptico, mas é uma verdade. Você mencionou correr aqui... atrás. Pois é, e você mencionou um ponto importante. Como é que a gente está? Você mencionou a questão da Câmara da Indústria 4.0. O governo brasileiro está olhando para isso? Está fazendo alguma coisa para melhorar o dia a dia das empresas, das organizações, para colocar o Brasil nessa rota do futuro? Graças a Deus está. Né? Temos que ser realistas. Talvez, segundo a nossa própria vontade, não está na velocidade que a gente gostaria ou na dispensação financeira que nós teríamos, né? Temos que ser realistas, mas está. Você mesmo sabe, a gente compartilha, né, os profissionais e até amigos dentro do governo, que tem muita boa gente de boa vontade, muito dispostas, dentro ali do Ministério de Ciência e Tecnologia, falando de indústria, do Ministério da Economia, onde está, né, o antigo Ministério do Comércio, Desenvolvimento da Indústria, está ali dentro, realmente muito disposta, investindo. E recentemente, esse mesmo plano que saiu agora da indústria, junto à Câmara Nacional, tem lá a CNI, né, tem o Senai, tem o Sebrae, tem o FINEP, tem o BNDES, tem a BIT, tem um monte, tem a ABS, né, nós lá, ou seja, tem mais de 30 instituições trabalhando em prol de montar planos e ações, tá, investimentos, políticas públicas para fazer a gente saltar, entenda-se, nem tanto da indústria 3.0 para 4.0. Muitas vezes, triste a nossa situação, mas é uma realidade, da 2 para 4. Mas nós temos que acreditar e nós temos que trabalhar, porque é uma questão de sobrevivência, sejamos realistas, precisamos. Então o governo está preocupado nisso, de preparar políticas públicas, investimentos e também tecnologias, colocar à disposição para que nós possamos nos tornar cada vez mais competitivos. Isso aí, falamos com o Werther Padilha, que é conselheiro da ABS e tem sido responsável pelos debates sobre a internet das coisas. Obrigado, Werther. Querido, grande Valeu, prazer cara. como sempre. Abraço aí a todos.